Boa noite, eu sou a Aline. Eu sou a Maísa. Nós estamos aqui hoje para trazer uma palavra de Deus para vocês. Amém? Nós vamos fazer uma oração e logo em seguida a gente traz a palavra que o Senhor colocou no nosso coração para vocês essa noite. Amém? Glória a Jesus. Senhor meu Deus, abre em nome de Jesus o coração Glória a teu nome, daqueles Jesus. seus filhos que estão escutando, Senhor, em nome de Jesus. Abre a mente, Pai, que eles venham receber a sua palavra em nome de Jesus. Nós pedimos, Paizinho, que todo medo caia por terra, no nome de Jesus, que venha fluir, Pai, o teu Espírito Santo, meu Pai, nessa sala. Está eu, a Aline, a bebezinha, Pai, acreditamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se encontrem com a gente, Pai. Vem ser conosco, Paizinho, nesse momento, Paizinho, no teu nome. Amém. Amém. Então, vamos iniciar um pouco um testemunho ou com a palavra? Pode ser com os testemunhos, né? Um Que testemunho? é bom contar. E eu tenho certeza que vai envolver depois a palavra que a gente precisa trazer para eles. Tá bom. Em relação ao testemunho de vida, eu estava conversando hoje com minha mãe, na verdade, algumas semanas atrás, em relação a como é importante o testemunho de vida de cada pessoa para impactar, na verdade, a vida de outras pessoas. Porque às vezes um testemunho simples se ganha almas. E eu me lembro que minha mãe começou a ganhar almas dessa forma, na verdade. Tinha um certo rapaz, que ele era de outra denominação, e as pessoas na rua meio que não falavam com ele, e a minha mãe, na simplicidade, né, com sabedoria do céu, começou a falar sobre esse Deus. Sempre quando ela falava sobre Deus, sobre Jesus, ela sempre envolveu o testemunho de vida dela. Então ela sempre começava, porque Deus fez isso e isso na minha vida, porque Deus é amor e tudo. Então, tanto tem a parte de falar com amor, a questão também da simplicidade, mas também do testemunho de vida dela. E eu via que ele começava a escutar e ficando tão simples que ele dizia: nossa, ninguém nunca falou desse Jesus dessa forma que você fala comigo. E eu vi como é importante na simplicidade como Deus usa as pessoas. Não é que Deus não possa se utilizar também na simplicidade, ele usa também pessoas, né, que têm um conhecimento maior em determinadas áreas, claro, mas o que me chama a atenção são as pessoas que, na simplicidade do testemunho delas, elas ganham outras almas para Deus. E depois de determinado tempo, minha mãe chamou ele para ir para a igreja, né? E ele foi, tudo, assistiu o culto. E depois de um determinado tempo, ele foi assassinado. Mas uma coisa que me veio à mente foi: ela fez a parte dela como cristã. Ela pregou o amor de Deus para ele. Então, acredito que o amor de Deus impactou ele de alguma forma. Eu fico pensando, e se ela nunca tivesse falado sobre esse Jesus para ele? Entendeu? Então, isso me impactou muito. Então, eu acho que a gente tem que falar sobre o testemunho de vida da gente em todos os locais e não ter vergonha da nossa história também de vida, porque cada pessoa tem uma história de vida diferente. E no mais, é isso, por enquanto. É bem importante mesmo a gente falar do nosso testemunho de vida. Que eu acho que é isso, a gente passa as experiências para a gente poder transmitir para outra pessoa mesmo. É verdade, é muito bom. E, bom, falando em testemunho, e como também é importante a gente passar para as outras pessoas a nossa experiência de vida, para mim foi um pouco difícil estar aqui agora, nesse momento, mas eu procuro, assim, vir trazer para vocês realmente aquilo que está no coração e que foi estudado assim, eu pedi orientação do Espírito Santo para estar aqui para falar sobre o que a gente veio trazer. Enfim, eu encontrei um problema que não só eu estava tendo essa semana, como também eu vi pessoas me relatando e eu não sabia às vezes como passar para aquela pessoa aquilo que eu sabia. Então eu coloquei aquilo no meu devocional e foi aí que eu cheguei no problema, que é a tristeza e a procrastinação. E aí eu queria abordar com vocês um pouco as causas dessa tristeza e da procrastinação, e a principal causa é a falta do conhecimento, né, de você saber o porquê que você está triste, do autoconhecimento. E aí eu
fui na palavra de Deus, peguei acho que a principal arma que Deus nos dá, que é a armadura de Deus, estava estudando um pouco sobre isso e aí o Espírito Santo foi trazendo para mim algumas coisas que foi abrindo os meus olhos e me fazendo estar aqui agora conversando com a Laísa e passando para vocês. O inimigo, a gente sabe que o principal foco dele é nos afastar de Deus, mas a gente sabe que ele não tem esse poder de fazer isso, de ele ir lá e te afastar de Deus. Então ele vai querer que você se afaste de Deus por si só. Então ele ele tem ele tem estratégias para te tirar, para fazer você mesmo se afastar de Deus. E enfim, nós temos que, primeiro de tudo, conhecer a verdade. Saber quem a gente é, saber a verdade nos liberta. Nos liberta desse medo que eu estou sentindo agora, de estar aqui falando, liberta de muita coisa. Sim. E lá em João 8,32, Jesus diz que a gente vai conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar, né? O inimigo ele tenta plantar na nossa mente ali os sentimentos que a gente estava comentando agora sobre inadequação, que é quando você é o errado, você é o religioso, você é ignorante, ou você se sente inadequado naquele ambiente porque você chega e você é diferente e você se sente impotente. Só que a Bíblia também diz que nós somos a luz do mundo. Então, se nós estamos numa sala, nós temos que ser a luz, nós temos que... Então, nós não somos inadequados ali, nós temos que transmitir a luz de Deus. Outro sentimento também que ele traz é a culpa, em que a gente descumpre as regras do mundo, a gente se sente culpado porque você acaba sendo chato, porque você fica pensando que você é religioso, você é chato, e também joga na nossa mente a nossa falta de valor, que a gente é pecador e que a gente não merece perdão de Deus, não merece ser remido pelo sangue de Jesus. Então, eu também trouxe algumas estratégias pra gente fugir disso, porque a gente precisa... Foi o que eu pensei. Eu falei, como é que eu vou transmitir isso pra alguém se naquele momento que eu falei que eu precisava transmitir isso pra uma colega minha que estava sentindo tristeza, eu não sabia como falar, sabe? Eu não sabia como explicar pra ela e até a gente às vezes passa por essa situação e não sabe lidar com isso. E aí fui na armadura de Deus, né? Paulo diz lá em Efésios 6, do 10 ao 18. Então, eu não vou comentar sobre toda a armadura, eu acho que todos sabem o que é a armadura de Deus, mas o que eu achei bem importante foi comentar sobre 4 desses itens da armadura, que é o cinto da verdade. Nós precisamos conhecer a verdade que Deus tem sobre nós, sobre a nossa identidade, porque é o que o inimigo quer tirar de nós, a nossa identidade. Igual ele tentou fazer com Jesus. E a couraça da justiça, que a gente tem que saber que a gente é justificado em Cristo. Então, para a gente resistir àquela culpa que ele tenta colocar sobre nós. Antes de eu entender um pouco melhor o que era essa couraça da justiça, eu achava que significava que nós tínhamos que ser justos. Mas, na verdade, não é a gente ter que ser justo. A couraça da justiça significa que nós somos justificados por Cristo. Então, independente se ele jogar aquilo contra a gente, vai ser forte. A gente tem que ter a ciência que a gente é justificado. Então. É isso. É o escudo da fé, que com a fé a gente pode apagar os dardos inflamados que são as mentiras e tentações do inimigo. Então a gente precisa acreditar, a fé ela é o firme fundamento de todas as coisas. Então sem fé a gente não consegue agradar a Deus, sem fé a gente também não consegue ter esse foco de seguir adiante, seguir à frente, seguir a vontade de Deus para a nossa vida, que é boa, perfeita e agradável. Lá em 2 Coríntios 5,17, diz que assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós temos que crer que as coisas elas são novas. Depois que você se entrega para Cristo, aquela culpa você pode deixar ela para trás, sabe? Então, tendo ciência disso, tendo a fé disso, tendo a certeza de que você é filho de Deus, você acaba ficando querendo revestir, né? Sim, nossa. Pra você não aceitar todas as setas que o inimigo fica jogando
de medo, igual eu tava sentindo agora. Eu tô até me E é o soltando. Espírito Santo aqui fluindo. Meu Deus, não pode mais. Palavra de Deus, é maravilhoso. E a espada do Espírito, que foi a última que eu queria comentar com vocês, que é a palavra de Deus, né? Com a palavra, a gente precisa ter a palavra na mão, que foi também o que eu senti dificuldade na hora que eu falei que eu precisei comentar com a minha amiga. Ela estava bem triste com algumas coisas que aconteceram com ela e falando, a gente estava falando da vida, coisas que aconteceu com a mãe dela. E eu também fiquei sem ter reação, sem saber como ajudar e depois o Espírito Santo tocou falando sobre que eu tinha que ter a espada na mão. Não adianta eu querer combater alguma coisa sem ter a armadura completa. Sim. E é isso. E lá em Mateus 4, nos versículos 4, 7 e 10, Jesus ele combate o inimigo com a própria palavra. Então o inimigo joga a palavra em cima dele, mas Jesus, como ele tem o conhecimento da palavra, ele rebate as acusações do inimigo com a própria palavra de Deus. Isso é muito gratificante saber que nós temos esse exemplo e nós já temos um exemplo ali a seguir, que é usar a própria palavra para se defender contra os ataques do inimigo. Não, sim. E escutando você falar, Aline, eu lembrei que como é importante a gente também expor a vida da gente pessoal, às vezes para outra pessoa, para ela se abrir também. Eu me lembro que eu estava na faculdade, uma menina chegou para mim e era uma colega de outra colega, mas do nada, estava só eu e ela na sala e ela disse assim, mas eu não sei mais, eu estou sentindo de falar uma coisa. Eu disse, pode falar, não conta para ninguém. Então ela começou a desabafar em relação a caso de violência sexual que ela tinha passado na infância e tudo. E é incrível porque ela não sabia, mas eu também tinha passado. Então, a partir desse momento, eu começo a me abrir com ela para ela poder também compartilhar esse momento. Ela também já conheci também outras pessoas que falam, mas é como se fosse um vazio, assim, como se estivesse faltando algo em mim. Então, eu começo a falar das minhas experiências espirituais. Eu digo para elas, não tento focar nesse lado que você acha que se perdeu, mas se fortalece e tudo. Começo a contar minhas experiências com Deus. Então, é importante, assim, a gente se abrir, se não consegue nessa dificuldade, essa barreira, pedir a Deus, né? Alguém quer ser de uma oração, para se abrir, porque você vê, a partir do momento que ela fala, se eu tivesse dito, tá bom, só isso, não, também comecei a me abrir, comecei a contar detalhes também da minha infância, como é que eu me sentia, algumas características às vezes ficam em relação à timidez e tudo, mas que era importante também ela se abrir mais, falar mais sobre isso, então é totalmente diferente. É como essa conversa que a gente está tendo aqui, então é muito importante isso. É importante muito compartilhar a experiência, né? Porque às vezes muda a visão também, né? Da pessoa, às vezes a pessoa está focada numa coisa e você fala, abre a visão. Igual aconteceu agora. Legal, nossa, né? muito forte, muito bom. Forte. Então eu também queria comentar sobre como, além da armadura de Deus, outras formas da gente combater essas coisas que acontecem com a gente, que é buscar sempre renovar a nossa mente. Lá em Romanos 12:2 diz que a gente não pode se conformar com este mundo, né? Então fala assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente sabe que a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. A gente combatendo a culpa de você estar num ambiente ali com outra pessoa falando sobre Deus e a pessoa olhar pra você com uma cara estranha, assim, tipo, por que você tá falando pra mim de Bíblia, olhando pra você com cara de religioso, sabe? Quem nunca já passou por essa experiência, né? Não, com certeza. Nossa, vários. Mas eu tô aprendendo ainda a lidar com isso, sabe? Isso. Tô aprendendo a lidar com isso. Mas é aquela coisa, a gente é o testemunho vivo de Deus, né? Tem que criar estratégias, né? E aí a gente vai transformando a nossa mente, verdade. Então, vocês querem matar a hora aí já, que é muito importante. Nossa, essa resistiu ao diabo. Porque resistir ao diabo. Tiago nos dá a promessa poderosa. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Lá em Tiago 4:7. Então, a gente se submetendo a Deus, a gente resiste às mentiras do inimigo e a gente tem a certeza que o inimigo vai ser derrotado porque está na palavra. Então, nós temos a outra estratégia que Deus nos dá aí para a gente resistir.
Assim, já aconteceu também casos às vezes, de colegas dizer que, mas você, na verdade, estávamos numa conversa com uma colega minha falando sobre oração, os testemunhos, e esse colega que é agnóstico, né, que basicamente é possível, só creio que a ciência pode comprovar. Aí ele chega, né, e diz assim, mas você é muito fanática, mas a gente tem que saber como lidar, né? Então, aí eu comecei a dizer, não, mas eu sou uma apaixonada por Deus, mas eu esqueci de dizer para ele por que eu era apaixonada por Deus, devido às experiências que eu tive com Deus desde criança. Eu acho que é importante isso, porque se a gente for logo num ataque, dizer, não, porque é isso, aquilo, acaba, né, tipo assim, não é uma estratégia para conquistar, assim, através do amor de Cristo, o verdadeiro Cristo. Pior a situação, porque, é louca. Mas... Pior. Eu comecei a ser apaixonada por ele. Entendeu? Beleza, a gente explica o motivo que a gente é apaixonada, a pessoa fica... E agora eu já encontrei mais no EU, ele já fica mais tranquilo e tudo, ele não fala mais em relação a isso. Porque, querendo ou não, essa questão das palavras ofende, né, da forma como você fala. Quando ele falou fanático, eu já fiquei, fiquei um pouquinho tristinha, mas aí, quando ele começou a me contar também as experiências que ele teve também com outras pessoas que diziam cristãos, mas não era comportamento esperado, tipo assim, mas eu sou assim porque, quando eu sabia que era agnóstico, disse, então você vai para o inferno, você está condenado, mas você não pode se basear nessa única experiência que você teve. As pessoas que se dizem cristãos, que na minha concepção não são. Que o que elas falam que você acabou machucando, ferindo as pessoas e acabou, tipo assim, criando uma barreira entre ele e Deus através dessas pessoas que se dizem cristãos. Né? Eu vi hoje uma palavra do Paulo Duarte falando que a pessoa ela pode ser uma pessoa religiosa e não crente. Ela pode ser crente, todo crente é religioso, mas ela pode ser uma pessoa religiosa e não é crente. Então, quando a gente dá o verdadeiro testemunho de Cristo, aí a gente já conquistou já essa pessoa. Na verdade, através da gente, ela das atitudes, né? A gente não é perfeito, né? Se a gente não é perfeito, outra pessoa também não é, ela não é. Com certeza. E foi isso que eu disse pra ele também, não? A gente é com ele, pelo menos como uma cristã com isso, eu sou pecador e tudo. Aí ele foi amenizando, foi compreendendo, porque eu estava tendo essa conversa com outra colega, né? Sendo que essa colega, na verdade, ela é do catolicismo, mas só que, como ela tem muita fé, a gente fala muito em relação à Bíblia, né? Em relação aos testemunhos, aí ele chegou bem na hora, assim. Mas são coisas que fazem parte da vida, né? Para ser testemunho. E a gente tem que estar preparado, porque naquela situação que eu fiquei totalmente sem saber o que fazer. E é uma situação que eu me senti impotente, eu podia ter ajudado e eu acabei não fazendo nada. Mas às vezes, sabe, é muita informação, isso daqui não sabe, é muita informação. Depois que aconteceu isso, eu fui pensar o que eu poderia também ter falado com isso para você, né? Em relação a tudo que eu já tinha feito na minha vida e tudo. Mas tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. É verdade. A glória de Deus. Vê se tem mais algum tópico. Nossa, dei a conclusão. Então é super importante a gente combater essa estratégia do inimigo que é tentar tirar a nossa identidade. Nos colocar medo e confusão na cabeça e aí a gente mesmo acaba se afastando de Deus, porque esse é o foco dele, né? Fazer a gente ficar com medo e... A gente é uma ferramenta poderosa, né? Nas mãos de Deus, essa que é a verdade. E Deus vê esse potencial a gente que às vezes não consegue ver. Nossa, é muito fácil, meu Deus. Tem um ditado que não fazia sentido, dizendo que eu não achava que fazia sentido antes, mas foi agora, nesse contexto, fez sentido. Que a verdade, ela é melhor, a verdade doída é melhor do que uma mentira pintada, não coisa assim. Mas é verdade. A gente... não é que a verdade seja doída porque realmente machuca, mas talvez o seu ponto de vista sobre a verdade esteja errado. Tipo, o meu ponto de vista, às vezes, sobre a parte lá do justo. Eu achava que, como que eu vou ser justa? Da couraça da justiça, eu ficava pensando que eu tinha que ser justo, juro. E aí, quando eu entendi que não era isso, eu fiquei tipo, nossa, então é a mesma coisa, outras coisas na vida. A gente julga uma coisa por não saber a real verdade, enfim. Não sei se foi um exemplo muito bom, se acha que você entendeu. Não, eu tô entendendo, às vezes a gente é um exemplo para de outras pessoas e não percebe, sabia? Também. O que aconteceu, às vezes as pessoas chegarem para mim e dizer, eu só fiz isso porque você foi um exemplo. Eu pensei, sério? Às vezes acontece, depois que a gente vai saber que realmente a pessoa estava se espelhando em você, quer seja para uma profissão, quer seja para fazer escolhas na vida pessoal, é incrível ali. É incrível, a gente é um exemplo, na verdade, para as pessoas. E a gente nem pensa nisso às vezes. Isso. É muito forte. Verdade. E era isso, acho que era... Aí agora eu vou cantar uma música que ela é muito bonita, que Deus falou muito comigo, que eu creio que vai falar com
pessoal da live e outras pessoas que vão ver futuramente, que é o Cuida de Você. É lindo. Deus está dizendo para você: eu conheço todo o teu sofrer, o teu dilema. E se vai tudo bem? Já faz dias que você não ora, mas sei que vem tentando conversar, mas não consegue nem comigo falar. Quantas vezes você diz: vou desistir? Tem chorado no teu quarto e eu ouvi. Você diz que vai parar, está cansado de errar. Será que Deus me abandonou? Aí Deus responde: te ajudo e te sustento, pois sou eu teu alimento e nada vai faltar. Pois sou eu quem te dá força, recebe agora alegria para caminhar. Eu cuido de você nos mínimos detalhes. Eu faço e desfaço só pra te alegrar. Eu abro e fecho a porta no tempo certo. Se for preciso, eu abro o mar só pra você passar. Eu cuido de você nos mínimos detalhes. Eu faço e desfaço só pra te alegrar. Eu abro e fecho a porta no tempo certo. Se for preciso, eu abro o mar só pra você passar e cantar vitória. Ai, essa música, meu Deus, Que pra gostoso, vocês. que gostoso. Ai, você vai falar? Aham. Deus é maravilhoso. Nossa, meu Deus. E a gente nem, às vezes a gente esquece também desse amor que Deus tem por nós. Eu abro o mar só pra você passar. Gente, o que é abrir o mar pra pessoa passar? Só Deus, É né? muito amor, Só Deus, verdade. é muito amor. Então também queria deixar um recado que no mês de outubro agora vai estar tendo aqui na nossa igreja a Semana Feminina. E dia 12 de outubro vai estar ministrando a missionária Alicimar, e daí no período da tarde vai ter um café com as mulheres. E aí o ingresso, acho que, não sei se todo mundo tem o telefone da pastora, mas daí eu vou colocar na edição do vídeo ali o telefone da pastora, para entrar em contato e pegar o ingresso, o convitinho para estar vindo no chá da tarde, tá bom? E é isso. Vai ser, a semana toda vai estar rolando, vai estar rolando palavra, palestra no período da noite, só no dia 12 que vai ter o chá daí, tá bom? Todos são convidados, não precisa ser só mulher para vir, vai ser a semana feminina, mas tá aberto para todos, amém? E é isso. Era isso, foi muito bom participar da live, falei. Foi muito bom mesmo, obrigada, gente. Agora daqui a pouco vai ter o... Vamos lá. Daqui a pouco vai ter o culto também. Então, vai estar aqui no canal da igreja o culto de hoje à noite, culto de cura e libertação. Quem vai estar ministrando é o pastor Gerson Jerônimo. Isso. É o evangelista Gerson Jerônimo. Vamos fazer oração para ensinar com vocês. Amém? Senhor, meu Deus, eu agradeço por essa oportunidade. Eu agradeço pela minha companhia que está aqui do meu lado. Senhor, meu Deus, eu agradeço porque o Senhor tem aberto nossa mente. Só tenho que te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem aberto nosso coração, o Senhor tem nos livrado de todo mal e tem nos permitido estar aqui agora falando a sua palavra. Amém, Jesus. Te agradecemos, Deus. Amém? Amém. Tchauzinho. Eu me sinto.